Porque a turma foi lá estudar a fisiologia da planta, solo, animal, sabe? Mas não perceberam que a interação entre solo, planta e animal é feita pela cerca elétrica. Fala, ouvintes do Mais Rumen Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Bruno Emanuel Barreto, sou estudante de Medicina Veterinária aqui do CAV, da UDESC de Lages, Santa Catarina, e espero que vocês gostem bastante do episódio, assim como eu gostei de gravar. Não se esqueçam de curtir, deixar um comentário, deixar sugestões para os próximos temas e fiquem agora com a gravação. No episódio de hoje eu vou conversar aqui com Ernesto Kozer Neto, um cara que domina a cerca elétrica e vai passar uma mensagem bastante interessante para nós aqui. Ernesto, seja bem-vindo ao Mais Rooming Podcast. Obrigado pelo convite, Bruno. É um prazer estar com você aqui. Show de bola. Ernesto, só para você se importa se apresentar um pouco da tua carreira, da tua trajetória aqui pro pessoal, pros nossos ouvintes? Eu sei que tu fala que tu é meio venderinário e não veterinário, mas eu gostaria de explorar um pouco mais quais que foram os passos que te trouxeram aqui hoje. Vamos lá, né? Eu sou Ernesto Coser Neto, sou veterinário formado há 27 para 28 anos. A vida inteira trabalhei na área comercial, né? Eu, com uma semana de formado, um professor foi me buscar em casa para uma vaga de promotor de uma droga nova que a Ródia, quando a Ródia ainda trabalhava no mercado veterinário, estava desenvolvendo, que era o Top Line, que era aquele quando lançou o Top Line lá em 96. E aí eu entrei para esse ramo e acabei ficando até hoje. Já são 28 anos. E há 11 anos eu estou na Trutest, que hoje da Tamars, e foi a grande virada, assim, sabe? Eu fui, né, como a Trutest, né, é de origem da Nova Zelândia, eu tive oportunidade de ir para lá, ir para Nova Zelândia, e, cara, não é que minha cabeça mudou, minha cabeça capotou, assim, sabe? E o estranho, viu, Bruno? E aí eu fui apresentado para a tecnologia da cerca elétrica e eu sou o gerente de cercas elétricas da Datamars do Brasil. Ponto. E aí, indo para Nova Zelândia, eu me dei conta que a cerca elétrica é uma ferramenta indispensável. E eu confesso para você que há 11 anos atrás eu sequer sabia para que serve um isolador de canto. E quando eu fui para Nova Zelândia, eu vi, cara, isso não é cercamento, isso é ferramenta de pastoreio, sabe? De comandar o pastejo. E eu vi que eu não sabia nada e que ninguém sabia nada sobre a tecnologia. Para piorar, quem tentou usar deu errado, sabe? Então, não é que era uma tecnologia nova, era uma tecnologia queimada no Brasil. E o estranho, né, quando eu me dei conta que ela era uma tecnologia de pastoreio, né, de comandar o pastejo, porque o nosso conhecimento em manejo de pastagens se origina da Nova Zelândia. A turma bebeu da fonte da Nova Zelândia, né? Então, os nossos maiores mestres foram para lá, estudaram lá. Só que, assim, o que eu acho que com essa convivência com eles lá, eu pude trazer algo novo que esses mestres aí não trouxeram. Porque a turma foi lá estudar a fisiologia da planta, solo, animal, sabe? Mas não perceberam que a interação entre solo, planta e animal é feita pela cerca elétrica. Então, eu tenho defendido o seguinte: no Brasil, a gente sabe tudo de solo, planta e animal, e não sabe unir os três. Mesmo em fazendas grandes, tecnificadas, que tem bons consultores, que tem pesquisadores lá dentro. Você fala assim, tá, você tem alta eficiência de pastejo? A resposta é não. Então, a gente tem especialistas no Brasil hoje de pastagens e não temos especialistas de pastejo. Então tem sido essa a minha bandeira, entendeu? Desde então, porque se não dominar a ferramenta do pastoreio, nós não vamos ter eficiência do pastejo. E se a gente for olhar assim, como é que é a pecuária brasileira hoje? A pecuária brasileira hoje ela é feita de poucos e grandes piquetes, mal manejados, em que é feita uma compensação desse mau manejo via suplementação. Então a fazenda acaba entregando um bom resultado quando bem assistida, um bom resultado de GMD, de leite, produtividade por hectare, sabe? Só que esse pasto mal manejado degrada e a fazenda boa, o diferencial da fazenda boa e da fazenda ruim é que no orçamento da fazenda está a recuperação desse pasto.
Então, eles já tratam a degradação como algo inevitável, e aí a turma é obrigada a reformar. Então, a pecuária brasileira é feita de poucos e grandes piquetes, suplementada e reformada. Então, a gente tem um monte de especialistas em nutrição, um monte de especialistas em reforma de pasto, e nos falta o pastor. E você só vai ser pastor se você domina a ferramenta para conduzir os animais. Perfeito. E essa ferramenta nós não temos. Então, pôr e tirar animal e dar mais ração e menos ração não é pastorear. Você entende? Eu tô trabalhando com a pastagem que eu tenho. E não trabalhando com os animais na pastagem que eu tenho. Né? Porque ontem mesmo eu estava falando com um pesquisador renomado. Não, Ernesto, eu fiz a minha tese mesmo de doutorado, eu consegui botar 840 gramas nos animais, é, é, comendo só ponta de capim, mas em pastejo contínuo. Mas, professor, e os outros animais que você precisa tirar? Estão na sua conta das 840 gramas dia? O pasto que você precisou ter reserva está na sua produtividade por hectare? Então, sabe, sinto muito, mas pastejo contínuo não é pastorear. Eu brinco assim que pastejo contínuo é um alternado mal feito, sabe? Então, e volto a falar assim, não é culpa nossa, sabe? A gente não pode ser cobrado por aquilo que não nos ensinaram. A turma vem trabalhando com as ferramentas que tem. Teve um dia, cara, que eu estou numa palestra e um pesquisador renomado também, especialista em floresta, né, o ILPF, né, o componente florestal do ILPF, ele fala assim: quando você planta árvore nos pastos, você não pode usar esse pasto por 1 ano e meio, esperando essa muda de árvore crescer, porque senão os animais vão comer essa muda. E eu estava com um grupo de amigos consultores que já conhecem meu discurso, todos eles olharam para mim assim, com aquele olhar: você vai deixar esse cara falar essa bobagem? E eu levantei a mão e falei: doutor, por que não fazer uma cerca elétrica, proteger essas mudas e botar o gado na mesma hora? Aí ele falou: não funciona, dá trabalho, não tem custo-benefício, é melhor não usar a área ou você plantar alguma coisa nessa área enquanto essa muda cresce. Mas se o cara não for agricultor, ele realmente tem que deixar essa área parada por 1 ano e meio. Eu não quis polemizar, porque não era palestra minha, fiquei quieto e tal, mas depois eu fui conversar com esse mestre aí. Mas assim, de quem que é a culpa desse cara importantíssimo para o setor, que treinou milhares de pessoas, que não recomenda a minha tecnologia, da qual a minha empresa é líder mundial, é pioneira, sabe? Se ele não confia na minha tecnologia, é prova de que nós falhamos em alcançá-lo. Então, eu faço sempre uma comparação, por exemplo, com inseminação, com o IATF. Eu trabalhei no lançamento do IATF no Brasil, eu trabalhei lá na primeira empresa que começou a difundir IATF, juntou as primeiras drogas, criou o protocolo, eu estava lá nesse grupo de pessoas que estavam lançando isso. O que a gente fez? Treinou veterinário. Treinou veterinário. E aí, produtor, você quer sincronizar suas vacas? Sim, eu tenho essa equipe que faz serviço para você, você vai buscar esse produto na loja. Inseminação. Como é que a empresa de inseminação de sêmen fez? Treinou inseminadoras para usar o produto deles. Então, se o mercado não está comprador da minha tecnologia, é sinal de um mau trabalho meu. Então, assim, eu me dei conta que eu tenho um universo gigantesco para alcançar e eu falo assim, que eu virei o chato da cerca elétrica, sabe? Eu durmo e acordo pensando em como alcançar mais pessoas. Além do corpo a corpo, além do trabalho, né, físico, pessoal, do suor, eu também fui para as mídias sociais. Hoje meu Instagram está com mais de 40 mil seguidores, canal no YouTube, formas de alcançar mais pessoas para usar a tecnologia, sabe? Então, esse sou eu e esse é meu discurso. Legal, legal demais, Ernesto. E tem várias coisas que eu gostaria de pontuar. A primeira delas é que casa muito com o objetivo daqui, do porquê a gente está gravando esse episódio, que é fazer essa tua mensagem alcançar mais pessoas. É uma coisa interessante que cerca elétrica não é algo novo, mas é uma tecnologia que a cada dia
algo novo a gente se descobre como usar melhor, como tirar maior eficiência do pasto. Você fala muito bem que é uma tecnologia de colheita de pasto para nós saber explorar melhor as coisas. E agora, pensando um ponto que você falou da Nova Zelândia, o que mais que a gente pode explorar de por que eles são tão exitosos na questão de dominar a cerca elétrica? Por que o Brasil se espelha muito, e eu acho que o mundo inteiro se espelha muito, em olhar para a Nova Zelândia como um país que, devido ao seu clima, seu solo, suas pastagens, teve que aprender a dominar a cerca elétrica? O que eles têm de tão especial lá? Eu disse para você que eu tenho feito esse trabalho corpo a corpo, e uma das coisas que eu muito fiz foi me aproximar de centros de pesquisa, de universidades. Então, mês passado, eu dei minha 20ª aula na Exalc, a convite do professor Moacir Corsi, que é uma das maiores referências no Brasil em manejo de pastagem, e eu fiz essa pergunta para ele. Falei, professor, por que a turma lá da Nova Zelândia buscou a eficiência do pastejo e o Brasil não? E a resposta que ele me deu, cara, foi abundância. Né? Nesse Brasil tropical, não dói perder pasto. Sabe? Não dói perder pasto, e a gente tem ferramentas compensatórias, até então viáveis economicamente, que é a ração, que é a reforma. Sabe? Então, ainda, assim, por um certo tempo, ainda é viável, mas cada vez menos. E a gente vai cada vez ter que buscar maior eficiência de pastejo para deixar de usar a suplementação como compensatório e sim estratégico. Né? Sim, em resumo, a dor faz o remédio. Então, na Nova Zelândia, em função do clima, do relevo, eles têm muito pouca agricultura. Então, tiveram que transformar a morraria em pasto e melhor colher esse pasto, sabe, para não ter perda. E vale ressaltar, foi até uma discussão minha com esse pesquisador que eu estava falando ontem, a impressão das pessoas é que a Nova Zelândia um país de pequenos sítios. Não mais. Na década de 80, se cortou todos os subsídios da Nova Zelândia. Então lá é faca no dente, meu amigo. Então, hoje são rebanhos de leite de 1.000 cabeças. Aí, assim, é tão louco que uma pessoa toca 500 animais. Aqui no Brasil, no leite, a gente tem um casal para 30 vacas. Então, assim, a busca por eficiência lá se tornou. Então, vamos falar da Nova Zelândia, só para quebrar os preconceitos. Porque eu sempre falo da Nova Zelândia, alguém vem me bater. Para, Ernesto, não dá para comparar. Não dá mesmo, é vergonhoso em tomar pau dos caras. É vergonha. Falam até Diga. que é por causa que lá tem só porque o animal é manso que ele respeita a cerca elétrica lá do Não. kiwi cross, do cruzamento que eles falam. Eles fazem rotacionado de cervídeo. O brasileiro não consegue segurar a vaca de leite, eles fazem rotacionado de viado, cara. Então, assim. Então, mas vamos lá. Ó. Nova Zelândia é um país de morro. Longe, pequeno, tamanho de São Paulo, cara. O território equivale a São Paulo. Tá? Zero subsídio. Mão de obra $30 a hora. Terra muito mais cara que a nossa. Insumo muito mais caro que a nossa. Longe de tudo. Não tem mercado interno. 95% da produção é exportada. São pressionados pelo valor commodity das coisas. Então, por exemplo, hoje um produtor de leite de Nova Zelândia recebe 40 cents de dólar por litro, pelo equivalente litro. Nós estamos falando de menos de R$2. E um pouquinho menos de R$2 é o valor médio mundo. O valor médio mundo é teto no Uruguai, na Nova Zelândia, na Argentina. No Brasil, ele é piso. Só que a Nova Zelândia gostaria de dar ração? Óbvio que gostaria. Só que não dá, se der ração, sobe de 40 cents de dólar. E aí não fica competitivo, como eles não têm mercado interno, tem que vender para fora, ele tem que produzir num modelo de produção que ele seja competitivo com o mundo. O Brasil, desse tamanho, não exporta uma gota de leite, e o contrário, nós estamos vivendo agora esse mês uma invasão nunca vista antes de importação de leite, por exemplo. Agora, não tem que brigar para ter barreira tarifária ou barreira comercial. Tem que brigar por que esses caras estão produzindo mais barato que nós. Ah, se tem vantagens tarifárias, vantagens, subsídio, incentivo, a Nova Zelândia não tem. O Uruguai também não tem. É porque são melhores que nós em eficiência. Então, assim, qual produto commodity agrícola
que o Brasil não está entre o maior ou um dos maiores exportadores do mundo. Arroz, trigo, soja, milho, açúcar, álcool, algodão, café, carne de frango, carne de boi. Somente no leite e na carne ovina a gente não é competitivo. Tenta achar no supermercado uma carne ovina brasileira. Você só acha uruguaia, cara. Por quê? Porque é mais barata que a nossa. A mesma coisa no leite. Então, não é sustentável você produzir hoje um leite na casa acima de R$2. Você está correndo um risco muito grande de quebrar. Então, assim, você tem que moldar o seu modelo de produção para produzir abaixo de R$2. Senão você está fora. Tá? Então, voltando só para Nova Zelândia. Então, eles não têm vantagens nenhuma econômica, climática, relevo, nenhuma sobre nós. E talvez por isso eles sejam mais eficientes que a gente. Então, respondendo a sua pergunta, é assim: a dor faz o remédio. Você acha que em algumas palestras suas você fala bastante que nós devíamos olhar mais para eficiência de pastejo e não focar tanto no torneio leiteiro, que às vezes o pessoal brilha os olhos aí para ter uma vaca muito produtiva, mas que talvez ela não está se pagando. Então é uma coisa que o Brasil deveria aprender bastante no sistema de pastejo da Nova Zelândia. E até entrando no tópico do Brasil, você faz uma comparação bastante boa, Ernesto, quando é confinamento nos Estados Unidos ou na América do Norte e pastejo na Nova Zelândia. A gente consegue copiar muito bem um, mas aqui no pastejo a gente ainda não consegue copiar eles ou pelo menos ter um nível de produção igual deles, porque o perfil das cercas elétricas ou do pastejo das fazendas são diferentes aqui no Brasil. O que mais tu pode comentar desse perfil brasileiro de produção a pasto? Essa é a pergunta que eu faço que a turma trava, assim, né? Então nós temos a referência mundial em sistemas confinados, os americanos, né? Que eles são profissionais nisso. E a referência mundial em pastejo intensivo, a Nova Zelândia. Só que americano é bom de coxo porque tem muito milho barato e não tem pasto. Vai ter pasto nos estados ali do sul, próximo à Flórida. E a Nova Zelândia, como eu disse, não tem agricultura, então não tem agricultura, não tem grão. Então, americano é bom de coxo porque não tem pasto, o neozelandês é bom de pasto porque não tem coxo. O Brasil, né, Bruno, pode os dois. Se pode os dois, a gente tem grãos e tem pasto. Seria natural encontrarmos no Brasil fazendas, né, copiando e bem os dois modelos, ou seja, sendo exemplos bons nos dois modelos. Só que eu ando o Brasil inteiro, tem dezenas, centenas, milhares de fazendas com os sistemas confinados, se bobear melhor que a americana. Só que a Nova Zelândia, por exemplo, dá pasto por quilo, que o animal vai lá colher. Então, todos eles lá têm aquele plate meter, que é o equipamento da Trutest, eles medem quanto de matéria seca tem hoje, sabe quantos animais ele tem, né? Sabe quantos animais ele tem, ou seja, o animal come 2,5% do peso dele em matéria seca por dia, então eu sei quantos quilos eu tenho por hectare, eu faço uma faixa de cerca móvel e abro essa faixa para os animais, para aquele lote comer quilo de pasto por dia. Então, assim, a gente não faz análise de resíduo de coxo, né? Já tem câmera olhando, assim, os bons confinamentos já olham se tem, como é que está a eficiência de coxo. Porra, por que eu não tenho gente medindo a eficiência do pastejo? Ou, né, por que eu... Assim, eu tenho um monte de vídeos, um monte de amigos quando estiveram ou estão na Nova Zelândia, me mostram, ó, Ernesto, errei, ó, tá vendo? Ó, sobrou aqui um pouquinho, eu vou pegar, vou trazer essa cerca para essa área aqui e vou fazer eles comer essa pontinha. Ou seja, é pecuária de precisão no pasto. Nós temos pecuária de precisão no coxo no Brasil e estamos muito longe de ter pecuária de precisão a pasto. E a explicação que eu tenho para isso é porque lá eles comandam o pastejo e no Brasil a gente não comanda o pastejo porque não nos ensinaram a cerca elétrica. Esse é o ponto. E assim, tem aquele top 100 do Milk Point, dos 100 maiores produtores de leite do Brasil. Tem o maior está na casa dos 100 mil litros, o menor na casa dos 14, 12 mil litros, tá? Dos 100. E é engraçado que eles declararam custo de produção. E dos 100, lá em 21 que eu peguei para fazer essa análise, dos 100, 77% deles declararam que o custo de produção ficou mais alto do que o valor médio recebido no Brasil.
E o valor médio recebido acaba sendo similar ao valor médio mundo, né? Próximo aí a R$2. Não sai muito disso. Ou seja, né, Bruno? Os maiores do mundo, os maiores do Brasil, que teoricamente, quando pensa em escalar volume, as pessoas acreditam que vai baixar custo, não baixou custo. Ficaram mais alto. Ah, mas eles receberam R$2? Não, eles receberam mais que R$2. Mas assim, só que aí o leite para eles acaba meio que trocando figurinha, não é a principal fonte de renda desses caras. A principal fonte de renda desses caras é vender, é o leilão aonde ele vende essa genética, que ele teve que fazer um hotel 5 estrelas para esse animal, para criá-lo. E aí ele vende essa genética para o pequenininho que não tem hotel 5 estrelas e acha que essa genética vai resolver o problema dele. E não resolve. Então a gente tem que repensar o modelo de produção e, em vez de buscar volume, buscar rentabilidade. Essa é a discussão. Muito bom. Pensando duas coisas aí que tu falou, Ernesto. A primeira da pecuária de precisão, acho que foi a agricultura que trouxe a palavra precisão para a mesa, de agricultura de precisão, e depois a pecuária entrou nesse jogo também, de querer uma coisa cada vez mais mensurável, você saber quais que são os fatores que estão agindo ali, as variáveis no teu sistema de produção. E o outro ponto que é uma frase que você fala também bastante, é que se na fazenda tem pasto passado ou pasto rapado, quem está mandando na fazenda é o gado e não o gestor. Qual que seria o primeiro passo para nós dominar a cerca elétrica, Ernesto? Cara, a cerca elétrica, Bruno, é uma tecnologia como outra qualquer. E não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. Eu começo minhas apresentações perguntando qual que é a voltagem mínima que eu preciso ter na arame para o gado começar a respeitar a cerca. 99% não sabe. Então, assim, como é que eu posso falar que um negócio funciona ou não se eu não sei responder a primeira pergunta dela? Você entendeu? Então, a gente não domina a tecnologia. E se não domina, não dá certo. Né? Eu trabalhei com IATF. Se eu errar nas doses das drogas, né, o animal vai entrar em cio? Não. Então, se eu não fizer uma cerca elétrica correta, o animal também não vai tomar o choque. Agora, não nos ensinaram a tecnologia correta. Por isso que eu me defendo, porque eu também me ponho na posição do cara que não sabia e vinha trabalhando sem tê-la, sem ter essa tecnologia. Sabe? A gente vem se virando com o que tem. Sabe? E o que a gente tem? Suplementação e reforma. Né? E put and take, põe e tira gado, sabe? Que isso não é pastoreio. Então, assim, às vezes eu sou meio que Ernesto, você bate demais, você é agressivo. Falei, cara, mas se eu esperar o tempo dessa turma descobrir a roda, sabe, meus netos. Outro dia teve uma discussão, um pesquisador famoso também, Ernesto, você não pode falar isso. O negócio foi o seguinte, eu estava meio pé da vida aquele dia, eu falei para esse cara assim, cara, existe o remédio. Vários países do mundo, vários médicos mundo afora usam o remédio. Só que o médico brasileiro não domina esse remédio e está dando chá. Ameniza, mas não resolve. Que é o pastejo contínuo com carga variável, é chá. Entendeu? Não resolve o problema. E aí ele me respondeu assim, cara, você não pode falar isso, você cria inimizades. E eu falei, então, beleza, eu vou esperar você então descobrir a roda por causa da sua vaidade? Cara, existe tecnologia, olha para o lado. Sabe, você tem países do mundo aí que pastoreiam. Por que não nós? Ah, precisa ser como a Nova Zelândia? Não. Mas sim, a ciência, né, Bruno, já prova que, na maioria das forrageiras, com 3 dias pós-pastejo, eu já tenho o broto. O animal vai preferir comer o broto da folha madura. A ciência já prova que piquetes grandes, o animal tende a ficar mais perto do bebedouro e pouco no fundo. Somado a essa fisiologia, essa questão da fisiologia da planta, ele realmente rapa, fica rapado, vira terra perto do bebedouro e fundo do piquete. O capim passa. Qual fazenda que a gente visita que não está assim? E aí o cara vê esse cenário. Eu estava semana passada no Mato Grosso, lá no Nortão, no Vale do Araguaia. Estou andando com o gerente da fazenda. O gerente da fazenda me fala assim: porra, o agrônomo aqui do grupo não pega esses espaços degradados para plantar um milho, para me ajudar nisso daqui. Eu falei para ele assim: ô, Fulano, você percebeu que o problema não é o agrônomo?
Sim, depois que degradou, sim, você plantar milho nessa área é legal para recuperar. Só que você está dando analgésico para a doença e não está matando a bactéria. A bactéria é você que está degradando esse pasto. Sabe, você tira a febre, mas daqui 3 anos vai degradar de novo. Aí eu filmei, mostrei, olha aqui, cara, tá rapado ao fundo verde lá no fundo. Então, se você não dominar a cerca elétrica, você vai continuar com esses piquetes gigantes mal manejados que degradam. Eu tenho uma história bem bacaninha também que ilustra bem isso. Eu estava até o mês passado como diretor de comunicação da APPS, Associação de Profissionais de Pecuária Sustentável. São vários pesquisadores, consultores renomados do Brasil inteiro. E aí me convidaram para participar de uma mesa redonda com a WWF, aquele órgão lá ambiental, de preservação e tal. E aí levaram uma pesquisadora para falar que o balanço de carbono do pasto bem manejado é positivo e não negativo, como, né, os urbanos aí de maneira aí acham. E aí a pessoa explicou, a doutora explicou isso, no final o pessoal da WWF perguntou assim, tá, entendi que o rotacionado é legal, é a maneira de eu sequestrar mais carbono do que eu emitir, beleza, mas qual que é o número mínimo de piquetes? A pesquisadora começou a gaguejar. 4 é melhor do que 3, 5 é melhor do que 4, né? Assim, a gente acabou. O melhor modelo rotacionado instituído no Brasil fala que é o tal do 8 piquetes com a praça no meio. Por que 8? Porque a maioria das forrageiras com 8 piquetes eu vou ficar no máximo 3 dias, 2 a 3 dias por parcela, que é o que a fisiologia da planta nos ensina. Então, se ela já começa com 3, 4, ela já está, sabe, fazendo uma gambiarra. Aí eu pedi a palavra e falei assim, doutor, eu entendo sua dificuldade em responder essa pergunta, porque cercamento é algo muito caro. Está ficando hoje próximo de R$ 20.000 um quilômetro de cerca convencional. E a cerca elétrica fica 3, 4 mil reais, dependendo da configuração dela. E se você domina a cerca elétrica móvel, você sequer precisa piquetear. Você só faz a cerca do perímetro e vem com um back fence e um front fence andando com esses animais. Então você piqueteia e você faz quantos piquetes você quiser sem piquetear. Nós da forragicultura precisávamos dominar essa tecnologia e não dominamos. Então, este é literalmente o meu dedo na ferida. Por que a gente estuda a forragicultura e não estuda técnicas de comandar o pastejo? E até falando de como a gente não aprende isso na. Eu acredito que em nenhuma disciplina de agronomia, veterinária, zootecnia, a gente tem uma aula focando em pastejo por cerca elétrica, em cerca elétrica móvel, em quantos joules precisa no eletrificador, quantos volts na cerca. E outra coisa que também eu sei que você fala é que nós aprendemos a ajustar a carga animal por lotação, mas a gente pode muito bem mexer na área, né, Ernesto? Que é uma coisa que a cerca móvel tá aí para dar essa oportunidade para nós. Então, eu fiz semana passada uma reunião, semana retrasada, uma reunião com um professor da Lincoln University da Nova Zelândia. O que eu estou querendo buscar, Bruno? Sim, eu estou querendo mostrar o dinheiro, sabe? Mostrar o dinheiro pro produtor, porque a gente já sabe que pastejo contínuo, a gente vai ter uma capacidade de suporte na casa de 1, 2 UA em pastejo contínuo. Num bom rotacionado, legalzinho, chega a passar de 10 UA. A Nova Zelândia já faz pastejo em breaks, sem piquetear, né? Só com back fence e front fence, né? Literalmente ajustando a oferta de capim ao número de animais que ele tem, há décadas. Falei, professor, você tem alguma, perguntei, você tem alguma publicação aí onde me mostra esse retorno de investimento? Por que vocês saíram do rotacionado e foram para o passeio em breaks? Mas, Ernesto, eu me respondi, a gente faz isso há décadas. Você não tem isso no Brasil? Eu falei, não tem, professor. Apesar de saber que a capacidade de suporte e a produtividade no rotacionado é muito maior do contínuo, 90% do país ou mais ainda está no contínuo. Né? Cara, e a única explicação que eu tenho para isso é porque eu não domino uma cerca boa e barata. Sabe? É a única explicação que eu tenho para isso, porque não tem lógica. Né? Aí, assim, até ontem mesmo essa discussão que eu tive com o pesquisador, mas o problema são o volume. Aí eu peguei e mandei um monte de vídeos para ele dos caras andando com 2.000 vacas. Sabe? Então, assim,
dá para fazer com qualquer tamanho de rebanho, sabe? Não é porque é pequeno que é mais fácil. E já tem, pô, na Irlanda, eu mostrei, tem um robozinho, cara, que vai andando e o gado vem vindo atrás. Aí outra coisa é mão de obra. Outra desculpa, mas é mão de obra. Mas esse cara contrata um funcionário para ir dar ração 8 vezes por dia, comprou um caminhão, fez um barracão gigantesco, uma estrutura de confinamento gigantesco. O que eu quero dizer? Para sistemas confinados, não existe objeção. Aonde o retorno é dominado, porque existe um protocolo, um procedimento dominado que a academia ensina. Então, o cara sai da faculdade sabendo fazer um bom confinamento. Mas em sistema de pastejo, você não tem um protocolo e acha que não tem essa mão de obra. Na verdade, eu não tenho a mão de obra do consultor, cara. Entende? O consultor não tem a solução para essa dor e aí não se busca a alta eficiência de pastejo. Mas volta a falar, não é culpa do consultor. Esse cara está usando a ferramenta que ele aprendeu. O maior culpado disso tudo, você está olhando para ele, que não teve sucesso em levar essa tecnologia, tá? Mas estamos levando, acho que é um papel importante também. E agora entrando, Ernesto, nas partes mais práticas aqui da nossa conversa, quais que seriam os componentes de uma cerca elétrica? O que o produtor hoje atualizado, que pretende dominar uma cerca elétrica, teria que ter para ser o mínimo de uma cerca elétrica? Porque imagino que você já deve ter visto de tudo. Eu até nas suas palestras você fala de pessoal que coloca uma sacolinha plástica como isolador, uma garrafa descartável, Chinelo. chinelo, enfim, mas partindo do básico, quais que seriam os componentes da cerca elétrica? Vamos só voltar assim. A cerca elétrica não vinha funcionando no Brasil, porque não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. Então, não ensinaram o certo, não dá certo. Aí, o produtor e o consultor, e o pesquisador, nesse exemplo que eu te dei, não quis mais botar dinheiro bom em negócio ruim. Não funciona, sabe? Por que eu vou botar dinheiro num negócio ruim? Infelizmente, a indústria nacional, né, a indústria aí presente, ao invés de fazer o que a gente vem fazendo, que é treinar o mercado, ensinar a coisa certa, optou em fazer um material barato para esse cara que não quer gastar. Então, o que passou a vender? O eletrificador mais baratinho da cooperativa. Lá em Santa Catarina, então, é loucura, assim. Eu conheci um cara que vendia 5 mil eletrificadorzinho por mês. E aí ele passava nas cooperativas vendendo 5 mil e recolhendo 4 mil. Porque queimava na primeira folhinha molhada que toca esse arame, já dá um curto no liquidificadorzinho porqueira. Só que isto é o que as pessoas conheciam. Então o cara não quer pôr dinheiro. Aí o isolador é o mais barato possível, o liquidificador é o mais barato possível, cada vez mais gambiarra. O cara quer baratear aquele trem, sim, sim. E aí, uma forma é isso. Eu tenho outro, assim, eu sou cheio de causos, né? Aí eu tô em Chapecó, num evento da Nova Zelândia, de empresa Nova Zelândia, falando junto com o Sebrae, com o Senar, lá um evento em Chapecó, e estava o repórter da revista Balde Branco conosco. No que acabou o evento, viu aquele monte de bons exemplos de leite a pasto, mostrado na Nova Zelândia, o cara falou, escuta, eu queria conhecer uma fazenda de leite a pasto, você tem aqui na região? Perguntou para mim. Falei, cara, eu não tenho nenhuma que eu conheço. Mas estava o Bernie é aquele amigo nosso neozelandês que trouxe para Nova Zelândia os Milk Bar, aqueles baldinhos mamadeira, sabe? O Bernie falou: eu tenho, cara. Eu tenho uma fazenda aqui perto. Aí fomos os três para essa fazenda. Cara, por muita sorte, esse produtor chamado Kleber achou meus vídeos na internet, assistiu, comprou meus equipamentos e estava com o sistema rodando, com cerquinha móvel, com jersey, perfeito. Sim, comprando fazenda do vizinho, crescendo, assim, sabe? Produzindo barato, crescendo. E aí eu perguntei pro Kleber assim, Kleber, quantas fazendas de leite a pasto tem aqui na região? Não, só eu. Mas por que, Kleber? Ah, Ernesto, o cara forma lote, põe na cerquinha, o lote se desfaz, o gado mistura. Forma, desfaz. Ele cansa e prende as vacas. E aí eu falei pro repórter da Balde Branco assim, como é que ele chama? Romualdo.
Romualdo, se você não escrever isso na sua matéria, eu vou bater em você, hein, cara. E ele escreveu isso, assim, sabe? Então tá lá gravado, que assim, um dos maiores impedimentos para leite a pasto é o cara não tem a confiança, a tecnologia para manter os animais no pasto. Entende? Então, e esse é o cenário, esse é um resumo do que acontece no Brasil, tá? Então, esses materiais aí dispostos, cara, não são profissionais. É descartável, não funciona. Primeiro aspecto é isso. Então, uma tecnologia mal instalada, com equipamento ruim, não vai dar certo nunca. Tá? Partimos disso. Então esqueça o que você sabe sobre o que você quer, estava errado. E esses materiais são descartáveis. São, sabe, para dar trabalho. Tá? Acabam ficando muito mais caro do que a realidade. Bem, eu preciso, então, de um bom eletrificador, potente de verdade. Aí é tanta bagunça, Bruno. Ah, eu compro eletrificador por quilômetro. Ah, esse aqui é para quantos quilômetros? Qual motor que você garante alcance? Imagina assim, você chegando numa loja de hidráulica. Porque o eletrificador é muito parecido com uma bomba d'água. A bomba d'água empurra água no tubo, o eletrificador empurra o choque no arame. São dois motorzinhos empurrando algo. Tá? Então imagine você chegar numa loja de hidráulica e falar assim pro balconista lá: escuta, eu tô com 2 km de tubo, que bomba que eu compro? O cara vai rir de você. Né? Ele vai falar assim: escuta, meu amigo, sua tubulação está subindo ou está descendo? Porque se estiver descendo, nem bomba você precisa. Você tem muito canto, curva, redutor, o arame, o cabo, o tubo é grosso, o tubo é fino, tem muito vazamento, redutores, né? Não dá para garantir o alcance de uma bomba d'água sem conhecer todas essas variáveis. E o alcance é a menor informação, né? O comprimento é a menor informação. Eu posso ter duas cercas de 10 quilômetros, por exemplo. Só que um arame é grosso, que é bom, que é outro conceito errado, as pessoas acham que arame fino é melhor. Né? O choque corre pela superfície do arame. Então, quanto maior a superfície, mais fácil do choque correr. Então, eu posso ter duas cercas de 10 quilômetros. Um arame grosso, galvanizado, brilhando. Outro arame fino, enferrujado, que o choque teria dificuldade de correr. Fino, enferrujado, cheio de nozinho, emenda, isolador que ressecou, isolador que quebrou, muito capim tocando no arame. A outra, o arame grosso, novo, brilhando, poucas emendas, conexões com grampo, isolador bom e pouco capim tocando no arame. Ambos 10 quilômetros. Eu vou precisar de muito menos potência para manter os 4.000 volts que eu tenho que ter de mínimo numa cerca, nesta cerca limpa, do que na cerca suja. Você entende? Então, falar não, mas Ernesto, mas a cerca é nova. Mas a cerca é nova com qual arame? Arame grosso ou novo? Sabe? Quantas emendas ao longo do caminho você tem? Quantas conexões você tem? Até o tipo de solo. Se for solo argiloso e úmido, você tem muito mais choque do que num solo arenoso e seco. Então, cara, é tecnologia, sabe? E são leis da física. Então, assim, não dá para brigar contra a física. Né? Eu tenho que ter o choque e tem que ter o retorno. Então assim, basicamente, o eletrificador, isoladores bons, um bom aterramento. Como é que se dá o choque, Bruno? O animal toca no arame do choque, o choque desce pelo corpo do animal até o solo e pelo solo corre até o aterramento. Então, sempre o choque tem que ir e voltar para o aterramento. Então, em solos secos ou arenosos, não ocorre esse retorno. Então o boi vira passarinho. Então, o passarinho senta lá em 30.000 volts e não toma choque, porque ele não toca em nada aterrado. Então o animal em solo seco ou arenoso é passarinho. Animais de pata pequena. Ah, um exemplo, esquecemos até de comentar. A Nova Zelândia tem 26 milhões de ovinos no rotacionado a pasto. O Brasil, as poucas fazendas profissionais de ovino estão confinadas. Porque esse cara tentou rotacionar, não conseguiu, parou porque estava com vergonha de buscar os bichos no vizinho. Mas por que isso? O carneiro, né, caprinos, ovinos, tem pata pequena, então ele tem menos contato com o solo. Então, para esse tipo de animal, eu tenho que usar um liquidificador muito maior do que esses comuns de mercado, sabe? Para que o volume de choque seja maior. Quer ver outro negócio absurdo? Os nossos liquidificadores, a minha bombinha, né, de 1 joule, a minha bombinha de 86 joules, o limite de voltagem dela é de 12.000 volts.
porque são normas internacionais e é proibido mais do que 12 mil volts mundo afora. Então, imagina esse gráfico aqui assim, ó, voltagem e tempo. Então, o pico de voltagem da onda do choque de todos os amplificadores nossos é o mesmo. No caso, no máximo 12 mil volts. Só quanto mais joule, quanto maior a potência da minha bomba, maior o tamanho da minha onda, a amplitude da minha onda. Então, um eletrificador com mais joule tem uma onda mais gorda, um volume maior de choque, mas com o pico de 12 mil igual aos outros. Então, um eletrificador de baixo joule vai ter uma ondinha curta, sabe? De 12 mil, mas curta, né? Pequena. Já um joule grande, bastante joule é uma onda mais gorda. Então, para animais de pata pequena, eu tenho que ter um liquidificador de no mínimo 6 joules liberados. E aí, outra confusão. Né? A capacidade do liquidificador de armazenar, ele pega lá 12 volts ou 110, 220, leva isso para 12, né? Armazena e dá um tiro. A capacidade dele de armazenar chama joule acumulado. E o joule liberado é o tiro propriamente dito, o que ele despeja na cerca. Para piorar o cenário, também não existe nem padronização sobre o joule liberado. Eu já peguei situações aí que eu pus na mesma cerca um liquidificador de 33 joules de um concorrente e o meu de 4 colocou a mesma voltagem. Então, assim, não existe padronização sobre essa informação no Brasil. Mas por quê? Porque está nessa bagunça toda aí, não funciona a tecnologia, não está profissional. Sabe? Então, assim, não é padronizado, até tem uma certificação de segurança, mas não uma certificação de veracidade da informação, é só atestando que esse produto não mata ninguém, mas não dá choque mesmo, então não mata ninguém mesmo. Então, basicamente é isso, cara. Eu tenho que ter um liquidificador bem dimensionado, eu tenho que saber que eu tenho que ter no mínimo 4 mil volts para bovinos, no mínimo 6 mil volts para caprinos e ovinos, e eu tenho que ter certeza que esse animal vai tomar o choque. E aí a configuração da cerca que vai me permitir isso. Hoje de manhã até eu postei no meu Instagram um animal no confinamento tomando 5 mil e poucos volts e não sentindo choque nenhum, porque o solo está muito seco. Então, naquele caso, eu precisaria passar um outro fio pela cerca. Esse fio eu não uso isoladores, ligo no aterramento. E aí, quando ele tocar nos dois fios, aí sim ele descarrega o choque. Então, isolamento, né, dimensionamento correto do edificador, bom isolamento e bom aterramento, sabe? Basicamente são esses três pilares da cerca elétrica. É um tripé aí da cerca elétrica eficiente, né? E talvez muita gente aqui do episódio vai sair curioso, Ernesto, porque nem sabia que teria que considerar até o tamanho do casco do animal que a gente está trabalhando para dimensionar uma cerca elétrica, ou o tipo de solo, que você explicou muito bem. Então, do Paraná para cima é quase uma obrigatoriedade a gente usar esse terceiro fio, que eles chamam. Sim. O que é uma cerca universal? Que eu falo universal para bovinos, né? 3 fios. Normalmente o do meio é o do choque, uso isoladores. Os das pontas eu não uso isoladores e ligo eles ao aterramento. Então, o bezerro toca no fio de baixo, no meio e de baixo e fecha o curto. O adulto toca no fio de cima e fecha o curto. Então, com 3 fios é seguro de bovinos, equinos e bubalinos, de mamanda caducando e em solos condutivos ou não. Entendeu? Então, assim, agora, se eu for trabalhar com ovinos, eu tenho que trazer para mais baixo essa configuração de acordo com o tamanho dele. Entendeu? Reduzir o espaçamento. Né? Ou seja, cara, é tecnologia e não nos ensinaram isso. E até um ponto interessante, eu acho, Ernesto, que vale nós mencionar aqui que o produtor, o que deu para perceber dessa nossa conversa, que às vezes o produtor que usou cerca elétrica, ele foi um produtor frustrado. Ele usou aquelas cercas descartáveis, como você falou, às vezes não tinha um dimensionamento correto, não estava com os materiais corretos, e teriam alguns pontos para nós pensar nesse dimensionamento de cerca elétricas, o que também seriam algumas regras universais de tanto número de palanques, de morões, de isoladores, o que seria algumas técnicas indispensáveis do dimensionamento de uma cerca elétrica? As pessoas, esse cara frustrado, ou ele não faz as cercas e confia nos animais, né? Ou ele acaba comprando o eletrificador barato, que não dá choque, e é obrigado a reforçar
estruturalmente essa cerca. Então ele acaba gastando mais em poste, fios. Pô, eu tive, pessoal, cara, no Nordeste, a recomendação são cercas de postes a cada 1 metro, com 9 fios de farpado. Quem que vai fazer um piqueteamento com 9 fios de farpado e poste a cada metro? Aí você começa a entender por que não tem rotacionado. Entendeu? Mas, de maneira geral, quem determina, por exemplo, a distância entre postes é o relevo. Se minha área é plana, eu tenho lugares aí. Eu tenho pesquisa em Embrapa que a gente fez com 50 metros de distância entre poste, onde se o animal misturasse, eu estava morto, porque acabava com o resultado do pesquisador. E zero entreveiro, sabe? Zero mistura de gado. Então, quem determina é o relevo. O poste está ali, na verdade, para segurar o arame na altura daquela categoria animal ou espécie animal que eu estou precisando conter. Tá? Ah, Ernesto, mas eu estou com medo, eu vou botar de 10 em 10 metros, mesmo sendo plano. Aí eu falo pro cara assim, cara, com 10 metros, se você tiver sem choque, esse animal vai botar a cabeça, esse arame não vai ceder, esse gado vai passar? Vai. Então, cuida do choque em vez de aumentar o número de postes, entendeu? E aí, se você for ver, cara, toda a evolução nossa, né, a evolução lá na Nova Zelândia, como é que foi? Cada vez edificadores mais potentes, porque assim, a vegetação rouba choque? Rouba. Só que é tudo uma questão de carga e potência. Quanto que eu tenho de perda ao longo do caminho e quanto que eu tenho de pressão empurrando. Imagina uma tubulação cheia de furinho, vazamento, redutores, onde a água não está chegando bem no final. Você pode recuperar essa fluidez do choque ou botar uma bomba maior. Se você botar uma bomba maior, você continua tendo as perdas, mas a água chega no final. E é isso que a Nova Zelândia faz, aquele país que paga $30 por hora, não tem esse cara para ficar limpando a cerca. O que eles fizeram? Foram subindo cada vez mais as potências em joule do liquidificador para que ele possa vencer essas barreiras, vencer essas resistências. Tá? Então, cada vez mais nossos liquidificadores foram subindo potência, que é para reduzir, para você não virar escravo de viver tendo que limpar a cerca, porque eles não têm esse cara lá. Tá? Aí, cada vez mais leves e com menos manutenção. Só que como que tá mais leve estruturalmente a cerca, cara, se falhar o choque, eu tô pelado, né? Né? E aí, a segunda evolução qual foi? Facilitar o monitoramento. Porque se eu tenho um bom eletrificador e faço uma cerca leve, eu tenho que ter um bom peão rodando essa cerca todo dia. Existe esse cara? Não. Lá não existe há décadas e aqui cada vez menos. O que eles começaram a fazer então? A primeira evolução foi colocar um monitoramento num visor do eletrificador. Então, eletrificadores nossos têm um visor digital que me informa, ele tem um software interno que me informa a voltagem média da cerca toda, me informa como é que está a qualidade do meu aterramento e me informa a carga da bateria. Então, em vez desse cara correr a cerca, ele olha só o visor. Então, um trabalho a menos na fazenda. Então, ele acorda de manhã e olha o eletrificador. Aí já é outro erro clássico. Nesses eletrificadores pequenininhos, como ele tem muito pouca potência, você é obrigado a colocar seu eletrificador lá no meio do piqueteamento. E aí você não vai lá olhar ele, você não olha o kit para-raio dele. Sabe, se vem um raio e quebrou o kit para-raio, na hora que vem o segundo raio, você está desprotegido. Então, o ideal é você usar um eletrificador maior, facilitar esse monitoramento e colocar esse eletrificador na cara do seu funcionário, perto dele, para que ele acorda de manhã, olha, 8.000 volts, beleza, vou caçar outro serviço. Amanhã, 8.000 volts, depois da manhã, 4.000 volts. Rapaz, estou perdendo 4.000 volts de ontem para hoje. E aí, uma segunda evolução foi aquele voltímetro indicador de falhas, que eu coloco na cerca e ele me mostra qual é o tamanho das perdas e para que lado que elas estão. E eu vou seguindo a setinha, ele me leva diretamente no ponto do problema, eu desligo o choque lá onde eu estou, arrumo, ligo de novo e pronto. Então, assim, sem esse visor no liquidificador, eu só descobriria que o choque falhou quando o gado misturou, quando o gado foi para a rodovia, quando o touro do vizinho entrou nas minhas novilhas da estação de monta, sabe? O prejuízo pode ter entrado numa lavoura, o prejuízo pode ser gigantesco. Então, monitorar passa a ser um negócio essencial. E aí, então,
primeira evolução foi trazer isso para o eletrificador. A segunda evolução foi a gente lançar eletrificadores agora com conexão com o celular, maiores e conexão com o celular. Então eu instalo ele na sede, onde tem Wi-Fi, e solto a cerca pela fazenda toda. E aí eu baixo um aplicativo no celular, e esse aplicativo eu monitoro. Estou em São Paulo, capital, minha fazenda lá na Barra do Garça, no Mato Grosso, eu coloco um alvo. Eu quero que a cerca bata em 9.000 volts. Coloco um alarme, se baixar de 5.000, quero ser avisado. Daqui a pouco recebo no meu celular, voltagem da cerca baixou de 5.000. Eu ligo na fazenda, fulano, corre lá. Ou seja, é para minimizar erro humano. Tá? Então, cada vez facilitar mais potência, eu reduzo manutenção, para não ficar limpando toda hora. Aí, monitoramento, eu vou reduzindo a dependência do bicho homem. Agora, Bruno, uma evolução, então, tanto esse com visor digital quanto esse que tem conexão com o celular, eles me dão a voltagem média do sistema. Tá? Agora a evolução nossa que a gente lançou esse ano é o espalhar pela fazenda voltímetros robotizados, que eu espalho em locais, né, específicos da fazenda. Esse dia eu dei um treinamento para uma equipe de técnicos que dão treinamento de cerca elétrica. Falou, Ernesto, eu costumo pintar alguns postes em cada módulo, que é mais ou menos o fim do módulo, e eu peço para o peão, lá naquele poste vermelho, eu quero que você bata o voltímetro todo dia. Naquele poste vermelho, por quê? Naquele poste ele está pegando uma média daquele módulo todo, sabe? Então ele vai monitorar melhor. Eu falei, chama Zé Roberto, cara. O Zé Roberto, esse poste vermelho é esse meu voltímetro remoto. Só que em vez de você mandar o cara ir lá, essa informação vem no seu celular. Então você nomeou lá, módulo da mata. Aparece para você lá, 7.000 volts. Módulo do lago, 8.000 volts. Então, assim, passa a vir para você não mais a média, mas a voltagem de cada setor da fazenda. E se baixar, também tem um alarme e você é avisado. Então, assim, olha como potência e monitorar. Vamos escalar novamente. Ordenar. A técnica bem feita. Cada vez mais leve e mais barato. Te permitindo conduzir melhor o pastejo. Já é o primeiro ganho. O outro ganho foi você cada vez aumentar a potência para não ter que ficar escravo de ficar limpando a cerca toda hora. E o terceiro ganho agora são essas facilidades de monitoramento que te permitem não ser surpreendido pela falta de choque. Eu vendi esses dias, fui ajudar a instalar, chama Fence Monitoring, esse sistema aí, né? E o cara comprou 10 voltímetros robotizados, né? E uma centralzinha que você põe na sede. E eu cheguei lá, eu tomei até um susto, ele falou assim, Ernesto, eu comprei isso aqui porque minha equipe é horrível. Eu assustei, e tava funcionário dele na frente, sabe? Porque minha equipe é horrível. Eu acabei de pagar uma roça, uma lavoura para um vizinho. Eu não vou pagar outra. Eu baixei o aplicativo na mão de todo mundo, o celular de todo mundo aqui. Se baixar o choque antes do gado forçar a cerca, eu já vou ter corrido e arrumado. Porque o gado fica 2 dias sem mexer na cerca. Cruzamento industrial mexe todo dia. Nelore mexe 2, 3 vezes por semana. Mas a vantagem é essa: se você fica sabendo na hora, você corre e arruma antes do gado descobrir que está sem choque. E aí não quebra nada. Tá? Então são isso. Potência e monitoramento são ferramentas indispensáveis para uma boa cerca elétrica. Esse lançamento desse ano, Ernesto, é quase um Big Brother aí da cerca elétrica, porque você tá toda hora vendo o que Eu apelidei de o Big Brother da cerca elétrica. Porque assim, e o bacana é que ele tem um gráfico também, Bruno, que te mostra o histórico da voltagem no tempo daquele módulo. Então, assim, baixou o choque daquele módulo, você está vendo que baixou. Aí na hora que a equipe arrumou, subiu. Então você está vendo no seu celular. Então, além de fiscalizar a cerca, você está fiscalizando sua equipe se foi ágil ou não em arrumar o problema. Perfeito. Até um relato que tem um pouco a ver com isso aí, de choque da voltagem. Eu lembro quando eu era pequeno que meu pai é agricultor lá no oeste de Santa Catarina, e nós sempre tivemos umas lavouras lá de pasto. E aí o meu pai ia medir se tava dando choque ou não com aquele capinzinho. Então hoje em dia a gente já tem o voltímetro, tem até esse controle remoto para você desligar a cerca. Às vezes você está a 10 quilômetros do lugar que caiu uma árvore em cima, você não precisa voltar, você consegue desligar pelo controle remoto. Então essas tecnologias tudo vindo para
tirar o trabalho do produtor. Isso que eu acho bastante bacana, que a Trutest e a Datamars tá bastante preocupada. E antes de nós finalizar, Ernesto, quais que seriam as possíveis falhas dentro de um piqueteamento, de um sistema de cerca elétrica que estão roubando a energia do eletrificador? Então vamos lá. Então, no sistema hidráulico, você vai procurar vazamentos e redutores. Na cerca elétrica, você vai procurar vazamentos e redutores. O que são vazamentos? Todo material não isolante, né? O que é material isolante? Plástico, borracha, porcelana. Mas plástico que ressecou não é mais isolador. E esses materiais aí dispostos, você acha que a turma põe filtro anti-ressecamento no plástico? Não. É comum, inclusive, usar plástico reciclado. E no plástico reciclado, você não tem garantia que não vem resíduo metálico no plástico. Aí você compra o isolador achando que ele é isolador, se ele tem resíduo metálico, ele é condutor. Tá? Então você vai procurar vazamentos e redutores. Vazamentos é todo o material não isolante que está tocando o seu arame. Redutores são variação de calibre. Eu estou vindo com arame grosso, faço uma passagenzinha com arame fino. Eu reduzi. Tá? Nó, emenda, conexão, sabe? São redutores. Tá? Então, basicamente é isso. Lembra da água. E eu confesso para você, Bruno, que eu tinha mais de 1 ano de empresa quando me fizeram essa analogia com a água. E eu que nunca fui aquele aluno bom de física, sabe? Na hora que fizeram essa analogia, comparação com a água, eu falei, comecei a entender essa parada agora. Sabe? Então, eu quero buscar fluidez, eu quero que esse choque corra fácil. Sabe? Então, por isso que quanto maior o calibre, melhor, sabe? Quanto menos enferrujado, mais lisinho esse arame, mais fácil o choque corre, porque menos eu estou esforçando minha bomba, entendeu? Mas guardem isso, assim, vazamentos e redutores. Ótimo, Ernesto. Tu poderia, por fim, aqui falar um pouco mais sobre a empresa aí, a Datamars, a Speedrite, para o pessoal que busca se atualizar e, vamos dizer, dominar a cerca elétrica. O que tu pode falar para nós delas? Primeiro, pessoal, assim, para técnicos, vamos dar um recado para técnicos. Hoje, um bom consultor que é chamado para fazer um projeto rotacionado, ele vai lá, bate um GPS na área, entrega um mapa para o cara, na melhor das hipóteses, 8 piquetes com a praça no meio, o corredor. E manda o cara se virar com a cerca. E aí, 1 quilômetro de cerca chega próximo a R$ 20.000, né? E uma elétrica, nessa cerquinha de 3 fios aí, R$ 3, R$ 4.000. Posso fazer de vergalhão, não precisa contratar mão de obra externa para fazer essa cerca, a equipe da fazenda mesmo faz. Né? E se eu domino a cerca elétrica móvel, eu nem piquetear eu preciso e vou conseguir fazer ajuste de carga viária, ou seja, é o melhor dos mundos. Tá? E vale lembrar, assim, para você ver como não é um interesse comercial da parada. Assim. Porque cada produtor, cada consultor que domina usar a cerca elétrica móvel, ele vai piquetear menos a fazenda. Então, teoricamente, eu vendo menos para essa fazenda que aprendeu a usar cerca móvel. Então, meu objetivo é que a tecnologia funcione, que o produtor ganhe dinheiro. Se ele ganhar dinheiro, eu ganho junto. Da maneira que está, a gente está fazendo a pecuária compensatória e não a pecuária estratégica. Até filosofando aqui. Nós estamos fazendo uma pecuária de produtos, não uma pecuária de processos. Então, a turma está afim do capim milagroso, do adubo milagroso, do remédio milagroso, sabe? Só que o verdadeiro diferencial está em como eu vou conduzir minha fazenda. Sabe? Assim, tem uma frase do professor do Sila, lá da Exal, que eu vi uma palestra dele. Cara, se você não colhe bem, não adube. Se você não colhe bem, não irrigue. Se você não colhe bem, não troque espécie forrageira. Primeiro você aprenda a colher bem. Então, se você tem pasto rapado ou pasto passado na fazenda, você não pode gastar nessa terra. Você vai estragar de novo, tá? Mas vamos nesse raciocínio que eu queria montar com vocês para o consultor. O consultor que domina a cerca elétrica vai entregar o projeto do rotacionado e vai entregar o projeto da cerca elétrica. Dimensionamento do eletrificador, configuração da cerca, configuração do aterramento, do kit para-raio, linha mestra, ramificações, sabe? E vai trazer, vamos por baixo, 10 km de cerca, nós estamos falando de R$ 200.000 contra R$ 30.000. O cara que sabe essa informação, o passe dele vale mais? Vale, cara. E aí, fazendo por R$ 3.000 ou menos, essa fazenda vai ser muito mais produtiva que a outra. Porque eu vou piquetear mais, ou eu vou trabalhar mais com cercas móveis.
Então, assim, valorize o teu passe consultor, agrônomo, veterinário, zootecnista, técnico agrícola, dominando a cerca elétrica. Porque você vai entregar um desempenho para essa fazenda muito maior que seus concorrentes consultores que não dominam a cerca elétrica. Sabe? Então, é um baita de um diferencial para você que tem. Agora, eu estou envolvido em grandes projetos, fazendo 200 quilômetros de cerca, 100 quilômetros de cerca. Aí eu estou falando de 2 milhões contra 300 mil. Imagina o seu passe se não valoriza você sabendo fazer um negócio desse. Né? Resolver aquela bronca que eu falei da fazenda grande no norte aí, que o cara tava bravo com o agrônomo. Não, peraí, vou fazer uma cerquinha para você aqui, vai gastar quase que nada, vai produzir muito mais com o que você tem aqui, sem precisar ficar reformando. Cara, isso vale dinheiro, muito dinheiro. Tá? Então, essa é uma excelente dica aí para o consultor que quer pensar em se valorizar. Ótimo, fica uma dica extremamente interessante aí para o pessoal. Ernesto, agora eu gostaria de ir para umas perguntas finais aqui, não necessariamente técnicas, mais sobre a tua filosofia de vida e tudo mais. Aonde que foi seu primeiro estágio e o que você lembra de ter aprendido? Meu primeiro estágio foi aqui na Tairana, cara, que é uma central de sêmen. Hoje ela é da Cemex aqui em Presidente Prudente, mexendo com reprodução. Primeiro estágio. E é o meu mestre até hoje, o doutor Morita, mora até vizinho meu aqui. É uma referência na reprodução no Brasil inteiro. Foi meu primeiro estágio ali. Pensa num japonês militar. Ali eu aprendi a fazer certo que dá certo. E qual que é o livro teu de cabeceira hoje e também o livro que você mais deu de presente para os teus amigos e conhecidos, Ernesto? Cara, eu tenho me debruçado para ler gestão de pessoas, assim, sabe? Então, vários, assim, eu tenho me dedicado nisso daí. E dei poucos livros, a verdade é essa. Gostaria que você deixasse uma mensagem final e também falasse onde é que o pessoal te acha. Eu acompanho teu canal no YouTube, sei que tem bastante conteúdo de peso lá para o pessoal ser treinado, para o pessoal entender cada vez mais de cerca elétrica. E no teu Instagram também, se você puder compartilhar aqui. Cara, a mensagem é essa: a gente pensar numa pecuária de processo, não somente uma pecuária de produto. Talvez a gente possa usar mais processo e produto de forma estratégica, não de forma compensatória. Eu acho que o futuro agora da pecuária, a gente já sabe tudo sobre pastagens, a gente tem que evoluir em estratégias de pastejo, né, que é processo, né, que é processo. E eu uso, como eu disse, né, quando eu me dei conta que eu não sabia nada, além do corpo a corpo, eu fui para mídias sociais também, né? Então eu tenho canal no YouTube, é só botar meu nome completo lá, Ernesto Coser Neto. Tem Instagram, né? Ernesto underline Coser, tô lá também. E meu e-mail na Datamars é ernesto.neto@datamars.com. E a gente está à disposição de vocês. Lembrando que a gente tem também, né? Balança, cerca, seringas, identificação, tem a linha PET, tem a linha têxtil, mas em pecuária é sistema de identificação, sistema de seringa e agora também com Active Tags e Collar Tags para monitoramento de saúde SIL, as balanças e as cercas elétricas, que são nossa linha de pecuária. E estamos à disposição de vocês aí. E obrigado pela oportunidade, meu amigo. Que bacana. Obrigado também pelo teu tempo aí, Ernesto. Todas as tuas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Esse foi Ernesto Coser Neto. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo episódio.